Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol, podcast oferecido pela Copego, Cooperativo dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará desde 1991, cuidando do seu cooperado. E faça o seguinte, se você está nos acompanhando pelo canal do YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações, dá um like, que aí o algoritmo do YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega para mais pessoas. Lembrando também que nós estamos no Spotify, sempre levando um assunto sobre saúde e bem-estar, que esse é o nosso objetivo, levar informação com segurança e qualidade para a sociedade. E a Renata hoje trouxe mais uma convidada para conversar com a gente. Quem você trouxe, Renata, hoje? Larissa Rocha, falando sobre acupuntura. Acupuntura. Larissa Rocha, tudo bem? Boa tarde, Crasso. Tudo bem, né? Graças a Deus, Larissa. Antes da gente iniciar, a gente estava se conhecendo um pouco aqui, né? Sim. E aí eu falei um termo que você já me corrigiu, que foi acupunturismo, né? Sim. Eu falei, vamos falar sobre acupunturismo, você disse que isso não existe. Eu queria que você explicasse melhor isso para mim. Certo. Crasso, a acupuntura ela é uma prática que faz parte da medicina tradicional chinesa, né? É a prática que é mais conhecida da medicina tradicional chinesa. Apesar de ser a mais conhecida, tem outras que também são muito importantes, como a dietoterapia chinesa, a moxibusção, a ventosa terapia, que também é muito popular, né? Tem o Tai Chi Chuan, tem o Qigong, que são práticas de movimento e respiração, né? Então, assim, a acupuntura é uma prática que a gente insere finíssimas agulhas, né, em pontos específicos do corpo. Esses pontos, eles são como se fossem pequenos chakras, né? Que quando a gente estimula, promove um desencadear de uma energia, né? Que a gente... É mais fácil chamar de energia, mas é como se fosse um estímulo ao metabolismo, né? Então, tem algumas formas. Tem a forma tradicional de se explicar o funcionamento da acupuntura e tem também uma forma mais científica de se explicar, né? Então, tem alguns pontos de acupuntura que coincidem com terminações nervosas, né? Que quando a gente estimula, manda um estímulo para o sistema nervoso periférico e dele para o sistema nervoso central e aí desencadeia a produção de alguns hormônios que vai fazer o nosso metabolismo reagir a isso. Então, assim, para poder entender. Primeiro, o termo acupunturismo está errado, né? Não é um termo que se usa. Não é o termo, né? Que algumas pessoas... É acupuntura mesmo. É acupuntura mesmo. Isso, esse é o nome que a gente tem que falar. Isso. Então, alguém vai fazer uma terapia com acupuntura. Isso, né? Não fala acupunturismo. Perfeito. Segundo momento é a questão das agulhas. Realmente é uma técnica chinesa, não é isso? Como você falou. Milenar. Milenar, né? Chinesa. E que é uma técnica que você insere agulhas bem finas, né? Pequenas, finas agulhas pelo corpo. Isso. A acupuntura, ela só existe se tivesse, assim, inserir essas agulhas, não é isso? Ou a prática de acupuntura, sim, né? Sim, existem outras formas de estimular esses pontos, né? Como o doin, como o shiatsu, que você faz como se fosse massagens, né? Nos meridianos, nesses pontos, né? Que também promove uma movimentação desses meridianos. Mas a aí não seria a acupuntura, né? A com acupuntura agulha. é quando você, com a agulha, você faz esse estímulo. E aí você insere essas agulhas em diversas partes do corpo. Isso. Né? E aí, com essa agulha inserida, vai estimular algo dentro do corpo que vai ocasionar algum tipo de modificação dentro. É isso, mais ou menos, que seria. Inclusive, tem alguns pontos de acupuntura que a saúde ocidental não consegue entender porque que ele tem uma capacidade de promover bem-estar tão grande, né, propriedades anti-inflamatórias, porque nem sempre eles coincidem com terminações nervosas, mas muitas vezes eles têm uma finalidade terapêutica importante, né, e com uma plausibilidade biológica muito boa, né, assim, as pessoas relatam muito ao longo do mundo inteiro, né, os benefícios que tem com a saúde através da acupuntura. É bem interessante, porque você, normalmente, quando você coloca um objeto estranho no corpo, né? O corpo ele tem acho que até um mecanismo de defesa de expelir, assim, Isso mesmo.
de tirar aquele ser, aquele corpo estranho, né, do Sim. corpo. Na acupuntura, não, né? O corpo faz melhorar ou não, tem alguma... Olha, tem algumas pesquisas, né, que atualmente a acupuntura, a gente pode ver muitos artigos científicos de todos os qualidades científicas, né? Sim. A gente sabe que tem artigo científico que não é muito confiável Sim. e tem aqueles que têm uma qualidade técnica excelente, né? E a gente pode ver estudos em acupuntura com todas as qualidades que você puder imaginar, né? Então, assim, muitas vezes, quando você vai fazer um ensaio clínico, você precisa fazer uma comparação entre um grupo placebo, a acupuntura e a acupuntura Shan, que é o que a gente chama de como se fosse uma falsa acupuntura, vamos falar assim a grosso modo. É como se você pegasse uma agulha e botasse em qualquer parte do corpo. Sem nenhum tipo de análise ali. Certo? Uma pessoa vai fazer um tratamento, pegou um grupo ali e bota uma agulha de acupuntura em qualquer lugar para a pessoa achar que está fazendo acupuntura, né? Sem ser em um ponto específico. E isso a gente chama de acupuntura Shan, né? E só que é difícil de mensurar porque, por isso mesmo que você está dizendo, porque qualquer estímulo ao nosso corpo é produzido uma reação, né? Então, assim, existe também uma técnica que se chama de agulhamento a seco, que geralmente fisioterapeutas utilizam para tirar pontos de tensão, né? Às vezes você tem uma contratura muscular, aí ele vai lá, pega uma agulha de acupuntura, insere ali e fica fazendo alguns movimentos, e esses movimentos ajudam a diminuir aquela tensão muscular, né? Então, não é acupuntura, mas usa a agulha de acupuntura e um outro ponto que está precisando ali de um estímulo. Mas seria a acupuntura Shan, essa? Seria ou não? Não, é porque a acupuntura Shan ela é mais utilizada para fazer testes científicos, certo, né? como Assim, se fosse de modo aleatório. Entendi. Tipo de técnica que é para tirar contratura muscular, inflamação, né, de músculos, geralmente é chamado de agulhamento a seco. Agulhamento a seco, não é acupuntura. Isso, não é acupuntura, mas parece. Sim, Então, para quem é leigo, parece, sim, né? a acupuntura, não apenas a acupuntura... Só porque o instrumento é o mesmo, desculpa. Pronto. Então, não apenas a acupuntura utiliza agulhas, né? Tem esse agulhamento a seco aí que também utiliza. Perfeito, perfeito. E aí você estava falando desse estudo científico que faz um placebo, a acupuntura Shan e talvez a acupuntura real mesmo. E deu para perceber a diferença. Isso. É bem interessante, né, Crasso, porque atualmente, né, a acupuntura ela é recomendada pela Organização Mundial de Saúde, né, pela OPAS, que é uma organização pan-americana de saúde, né, que são instituições muito reconhecidas mundialmente, né, que é quem dá as diretrizes de saúde para o mundo inteiro, né? Então, a Organização Mundial de Saúde recomendou que as práticas integrativas e complementares, perdão. Sim, não tem problema. As práticas da acupuntura. A Organização Mundial de Saúde recomenda que as medicinas tradicionais, complementares e integrativas, né, sejam inseridas em todos os sistemas de saúde de todos os países do mundo. Olha aí, né? Muito bom. Então, assim, o SUS, né, ele já tem o Plano Nacional de Práticas Integrativas há 18 anos. Né? E a gente não escuta falar sobre isso, né? E a acupuntura está inserida Tá. Olha aí que... eu nunca ouvi falar. Pronto, acupuntura, fitoterapia, yoga, homeopatia, ayurveda. Né? Então, se o SUS, né, ele já está... Sim, o Ministério da Saúde. Ele está, então, é porque realmente e é uma indicação da OMS, né? Isso. Então... Atualmente, né, assim, ainda não existe um financiamento do SUS para isso, né? O que se faz é o seguinte, ele tem a política, né, que tem todo o critério e tem todas as normas, né? E aí o que se faz é que cada prefeitura, quando recebe a verba do SUS, se aquele secretário de saúde conhecer e tiver interesse, ele vai disponibilizar uma verba para que as práticas integrativas estejam nos postos de saúde daquela cidade, né? Boa. E para isso, Larissa, eu acho que é preciso que as pessoas entendam o que é a acupuntura, né? E
E assim, eu tenho algumas dúvidas. Para que é que, assim, em que momento a acupuntura pode ser utilizada na vida da pessoa? Certo? Assim, só quando ela está com alguma dor. Porque a gente imagina muito dor nas costas, porque eu vejo muito ali a agulha entrando nas costas das pessoas. Mas não é só isso, né? Então, assim, o que é que a acupuntura pode fazer na vida, na saúde das pessoas? Crasso, essa é uma pergunta muito interessante, principalmente porque eu acho que é a pergunta que todo mundo me faz. Pronto, né? É uma pergunta, é uma dúvida que é geral mesmo. Então, assim, a acupuntura, como ela faz parte de uma medicina tradicional, né, milenar, existem algumas medicinas tradicionais milenares ao longo do mundo, né? Então, assim, essas medicinas, elas fazem parte de uma racionalidade médica que é diferente da que nós conhecemos aqui no Ocidente, né? Isso não quer dizer que ela seja melhor ou pior, ou mais fraca ou mais forte, né? Sim. Então, assim, se eu te pergunto, para que a medicina ocidental serve? Serve para dor nas costas? Entende? É uma pergunta reducionista, mas por falta de conhecimento do que é aquela prática. Sim. E não pela incapacidade que aquela medicina tem de cumprir todas as questões de saúde que a humanidade precisa. Entende? Então, assim, quando a gente fala de uma medicina tradicional, a gente fala de todo um aparato filosófico, teórico, muito bem fundamentado, descrito, com método, né, que vai auxiliar a população em quaisquer problemas de saúde que ela tiver. Né? Então, assim, geralmente a acupuntura ela deve vir associada a outras práticas também da medicina tradicional chinesa, ou de outra medicina tradicional que você queira, né? Então, assim, eu posso, por exemplo, vamos dizer que você vai ao consultório e você me traz uma demanda. Dentro daquilo que você me traz, eu vou entender se você está precisando de acupuntura e dietoterapia, ou acupuntura e moxibustan, ou acupuntura e ventosa terapia. Realmente, a acupuntura é uma prática que é chave, né? Assim, que ela tem realmente um vasto poder de cura, de prevenção ou de ação paliativa também, né? Então, muitas vezes essas medicinas, elas são uma forma complementar, muitas vezes, ou boa parte das vezes, né? Por isso que a gente fala integrativo e complementar, né? Perfeito. Perfeito. E as pessoas procuram mais você para quê? Assim, o que é que elas querem resolver na vida que precisa da acupuntura? Olha, Crasso, há 10 anos eu sou acupunturista, né? E fiz formações específicas em acupuntura para obstetrícia, né? Então, assim, eu atendo muito gestantes, apesar de eu atender também o público em geral, né? Então, grande parte do meu público é gestante, e a gente sabe que a gestação é um período em que muitos tratamentos eles ficam um pouco reduzidos, né, porque a medicalização é um pouco delicada nesse momento, né, da gestação. Tem muitos remédios que as gestantes não podem tomar. Então, quando elas se veem, e agora, o que é que eu vou fazer, né? Aí é que vão para uma prática mais natural. Então, desde problemas mais simples, como, sei lá, muito enjoo, ou então dor de cabeça, insônia, pessoas que muitas vezes têm muitas questões psiquiátricas, né, com sofrimento mental, ou então até problemas mais graves, né, que às vezes as mulheres podem ter um bebê com restrição de crescimento, né, às vezes um bebê que está pélvico, né, que ele está sentadinho, não virou para ficar na posição cefálica para nascer. A acupuntura ajuda nisso? Sim, bastante. Bastante, né? E muitas vezes resolve mesmo. Resolve, Sim. Mas assim, me perdoe a minha ignorância, mas o bebê está dentro da barriga da mãe, mas ele é outro ser, né? Sim. Você vai colocar as agulhas no corpo da mãe. Sim. Impacta dentro,
com ele, é isso? Sim, essa pergunta é muito interessante, porque realmente, assim, vendo de fora parece não ter muito sentido, né? Mas, assim, na medicina ocidental, quando um bebê está pélvico, o que é que se faz? Né? O que se faz é o que se chama de versão cefálica externa, né? Que os médicos levam a paciente para o hospital e lá o bebê sendo observado, né? Através dos exames, né? Elas vão fazendo uma versão, tipo empurrando mesmo o bebê assim de modo muito cuidadoso para que ele faça essa versão. Existe também uma técnica que se chama spinning babies, que são alguns exercícios que as mulheres fazem para tentar fazer o bebê virar, né? Só que muitas vezes não vira. Na medicina chinesa, a nossa perspectiva é outra, bem diferente, né? Muitas vezes o que faz um bebê ficar sentado é um quadro que a gente chama de deficiência de sangue ou de estagnação de sangue, né? Muitas vezes essas mulheres, elas têm associado a esse bebê sentado, elas têm como se deficiências nos exames que a gente percebe, como por exemplo uma deficiência de ferro, né, uma ferritina baixa ou então anemia, deficiência de vitamina D, de vitamina B12, né? Então muitas vezes o que é necessário fazer é uma regulação com dietoterapia chinesa. Quando a gente, vamos dizer assim, fortalece o sangue dessa paciente através da alimentação, aí esse bebê vai sentir esse metabolismo mais forte, né, esse sangue circulando com mais eficácia, e aí ele vai ter força para conseguir virar. Olha aí. Né? E com o estímulo da acupuntura, né, os meridianos, a circulação de sangue, de energia na região abdominal, facilita também. E aí as agulhas são inseridas na região abdominal ou em outros pontos? Em outros porque pontos. Não necessariamente, assim, pelo que eu entendi, nos finais das... Você falou, não sei o que... Terminações nervosas, né? Que são inseridas em alguns momentos as agulhas, né? Então você procura onde está essa terminação que levaria até... Não é assim? Não. Então não entendi como seria. Assim, existe... O que eu te falei foi o seguinte, que existe uma explicação para o funcionamento da acupuntura, certo? Essa explicação que você falou agora é uma explicação neurofisiológica, certo? Que existem pesquisadores em universidades que vão lá e fazem testes, inclusive em animais, né? Em pequenos mamíferos, né? Para saber se realmente as pessoas não estão sendo induzidas a manifestar um resultado, né? Então, muitas vezes é feito em animais. Em cachorro existe acupuntura veterinária, né? Cachorro, em gato, em ratinhos, né, de laboratório, eles fazem. Então, essa é uma perspectiva ocidental, né? A medicina tradicional chinesa, né, que surgiu, sei lá, 8.000 anos, mais ou menos, ela só tem a perspectiva dos meridianos energéticos, que são canais de energia que vão dos pés à cabeça, né, que... Quando a gente estimula, às vezes, um pontinho lá no pé, ele resolve uma insônia. Entendeu? Então, assim, é nesse sentido que eu estou falando. A gente, da medicina tradicional chinesa, a gente estimula esses pontos que tem essas benesses ao organismo, né? Perfeito, então... Mas a gente não fica procurando ponto que tem a terminação nervosa, não. Não, agora eu estou começando a visualizar. Então, você tem... Assim, eu acho que acredito já na sua mente, na sua cabeça, os pontos, como é que você falou? Meridionais, né? Meridianos energéticos. Os meridianos energéticos, não é isso? Que você já tem, então, o nosso corpo é dividido em meridianos energéticos. Seria assim? Desculpa. Não, pode ficar à vontade. O nosso corpo, ele é dividido em 3 partes principais, que é o corpo emocional, o corpo energético e o corpo físico. Boa. O corpo energético é como se ele fizesse uma conexão entre as nossas emoções e o nosso corpo físico,
certo? Então, aqui a gente já escuta falar em doenças que são psicossomáticas, né? Já ouviu falar numa pessoa que tem gastrite nervosa? Sim. Pronto, então, esse é um exemplo, né? Então, na medicina chinesa, a gente tem essa visão muito integral do corpo, né? Então, essa questão psicossomática, ela está em tudo que a gente vê no nosso paciente, né? Então, eu nunca vou utilizar um tratamento protocolar, né? Existem alguns profissionais acupunturistas que têm essa visão de uma acupuntura protocolar, por exemplo, acupuntura para dor de cabeça. Aí tem ali 5 pontos que vão ajudar na dor de cabeça, entendi. entendeu? Só que essa é uma visão ocidental, que você vai, tipo, da posologia de um remédio, né? Você vai dizer quantos ml você tem que tomar de quanto em quantas horas, né? Então, assim, na medicina tradicional chinesa, essa visão protocolar, ela não é bem recebida, porque cada indivíduo é único, né? Então, assim, se o Crasso chega lá com as questões para tratar, eu vou tentar entender como é que é o Crasso emocionalmente, né? O que é que ele sente que reverbera no corpo, né? Então, assim, quando você faz uma sessão, eu vou dizer, de medicina tradicional chinesa, não só de acupuntura, né? Você vai sentir um bem-estar fisiológico e emocional ao mesmo tempo, né? Assim, você vai ter essa experiência. Eu acho interessante. Então, essa divisão do corpo, né? O físico, o emocional e o energético. E o energético, ele faz essa conexão entre o emocional e o físico. Isso. Então, se o emocional está ruim, como ele faz essa conexão, acaba que o físico vai impactar no físico também. Isso. E aí, a acupuntura, ela entra no energético. É isso? Que é quem faz a conexão das emoções com o fisiológico. Bem interessante. Né? A gente chama de bioenergética, né? Sim. Então, assim, às vezes, por exemplo, o meridiano do fígado, ele está relacionado ao sentimento de raiva e irritabilidade. Sim. O meridiano do pulmão está relacionado à tristeza e melancolia. Eu não entendi isso. O do fígado, raiva e irritabilidade. Mas como assim? Quando você tá com raiva ou irritado, tem alguma coisa a ver com o fígado, é isso? Tem. Muitas vezes, quando você vai intoxicando o seu fígado, né, você vai ficando mais irritado também. Olha aí, que interessante. O do pulmão é o quê? Tristeza, melancolia. Então, se você tá, por exemplo, com algum problema respiratório, alguma coisa do tipo, Sim, aí você às fica vezes mais você... melancólico. Isso. Mas às vezes essas coisas são bem a longo prazo, sabe, Crasso? Imagino, não é? Aconteceu e você já fica, não. Por exemplo, às vezes uma pessoa vai tratar uma asma, né? E aí eu começo tratando lá pela depressão. Olha aí. Entendeu? Então ela fica bem melhor da depressão e, consequentemente, ela vai respirar melhor, o pulmão vai se equilibrando. É assim que acontece. É bem interessante. Refluxo também, né? Muitas eu vezes tenho refluxo. Eu até tô menos, mas teve uma época que eu tive até que eu fiquei com princípio de gastrite, justamente por causa do refluxo, né? Que fica voltando e aí queima as paredes aqui. Sim. Não era nem no estômago em si, era no esôfago. E aí eu tive que tomar uma medicação e tudo, tô bem melhor. Mas de vez em quando, assim, tem alguma coisa, se eu comer alguma coisa, me dá aquela azia, aquela coisa. E o refluxo, ele tem também uma... Tem, com certeza. Seria o quê? Assim, o refluxo, como qualquer outra questão de saúde, a gente precisa observar de onde que esse desequilíbrio está vindo, né? Pode ser por uma má alimentação, né? Realmente pode ser que tu coma um monte de fast food, né? Pode ser que tu tome muito álcool. Ou pode ser que tu tenha uma alimentação super saudável, mas tu é extremamente preocupado, né? Então, a gente precisa fazer essa identificação, né, para poder fazer o tratamento correto, né? Então, é por isso que não é legal fazer um protocolo para gastrite. Porque você tem que entendeu? perguntar, né, como é a rotina da pessoa para saber, né? Que... A gente vai fazendo uma investigação para entender a origem daquele problema para poder cuidar, entendeu? Então, não cabe protocolo por isso. Às vezes, aquele protocolo que foi feito vai coincidir com alguma pessoa que, né? Mas nem sempre vai ser eficaz. Sim, mas aí você fazendo esse estudo, aí a pessoa tem, por exemplo, alimentação, né? Que para refluxo, azia, essas coisas, impacta muito.
Mas mesmo ela tendo essa, vamos dizer assim, depois eu vou melhorar aqui minha alimentação. A acupuntura ainda é indicada? Ainda ajuda de alguma forma? Bastante. Como é que ajuda? É como se tu fosse lá para a Praia do Futuro a pé ou de bicicleta, né? Então, assim, com o auxílio da acupuntura, tu consegue se curar muito mais rápido. Mais rápido, é? Então, por exemplo, se eu fizer a acupuntura e melhorar a alimentação, eu vou ficar mais rápido, vai resolver meu problema de refluxo. E caso eu não melhore a alimentação, mas a acupuntura, ela dá uma melhorada também? Dá, com certeza. Dá, né? Tira da crise, né? Pelo menos. Né? Eu posso te dar um exemplo também de uma paciente que chegou com uma crise de enxaqueca, né? Ela me ligou à noite e chegou à noite de óculos escuros, né? No consultório com a mão assim no rosto, porque com muita sensibilidade à luz, né? E eu não conseguia falar direito de tanta dor. Dor de cabeça. Sim, muita enxaqueca, já tinha alguns dias que ela estava com enxaqueca, já tinha tomado analgésico, já tinha ido à emergência, né? Tomou analgésico na veia, né? E aí dava uma aliviadinha, mas não passava completamente. Enxaqueca é cruel. E sempre... E não tinha passado ainda, mesmo tomando um analgésico, né? Então, quando a gente foi conversando, eu fui entendendo, primeiro, que ela estava passando por um momento de estresse muito forte, né? Segundo, ela estava tomando muito medicamento para tentar aliviar a dor, e isso intoxica muito o fígado. Então, assim, se a dor de cabeça dela vem do fígado e ela toma mais remédio para passar a dor, significa que é um ciclo ali. Ela vai tomar remédio para passar a dor e a dor vem porque o fígado intoxicou. E aí ela fica irritada, né? Porque o fígado também causa... Olha aí. Então, assim, a primeira coisa que eu disse foi, vamos parar de tomar esse remédio, né? Lógico que eu não vou pedir para pacientes pararem medicamentos de uso contínuo, né? Mas, assim, nesse caso era uma crise que ela estava se automedicando muito, né? Então, eu falei, vamos parar de tomar remédio, né? E vamos fazer aqui a acupuntura e tomar bastante água, né? Regular um pouco a alimentação, descansar, tirar o olho do celular, né? E, assim, são recomendações básicas que às vezes quando você tá com dor, tá no meio do estresse, você não percebe que aquilo é importante, né? Então, a gente fez a acupuntura, eu também trabalho com aromaterapia, né? Que são fitoterápicos. Então, ela já conseguiu sair do consultório sem dor, né? Assim, ela chegou lá nessa situação e já conseguiu sair sem dor. E, ao longo da semana, a dor foi espaçando. Se ela estava vários dias com dor, ela conseguiu passar 2, 3 dias sem dor. Depois a dor voltou, mas na semana seguinte ela voltou para a acupuntura, né? E agora ela já está sentindo enxaqueca, assim, de modo muito... Espaçado, muito bem distante. Bem significativo. Então, a acupuntura resolveu, assim, né? Ela minimizou o que a visão de toda a medicina chinesa, né? Que a gente fez um ajuste alimentar, a gente usou um pouco de fitoterapia, a gente usou a acupuntura, a gente deu recomendações relacionadas a hábitos, né, do dia a dia. Né? Então, essa perspectiva de fazer uma análise clínica daquele paciente dentro do contexto dele faz uma diferença grande. Bacana. Então, para toda mazela, vamos dizer assim, do corpo, a acupuntura pode contribuir. Isso, né? Não só a acupuntura, mas toda a medicina. Porque a acupuntura realmente, Crasso, é a mais conhecida, né? E ela sozinha, isoladamente, ela traz benefícios, de fato. Mas quando ela é associada a outras práticas dessa medicina, ela tem um potencial muito maior, entendeu? Então, ela assim, agregada a outros procedimentos que podem ser feitos, ela dá uma boa ajuda, né? Sim. Mas para quem, por exemplo, quem não está com nenhuma mazela, né? Quem não está com nenhum problema, a acupuntura, ela pode ser inserida na rotina da pessoa também? Sim. Esse é o principal objetivo da medicina tradicional chinesa, né? Que é a gente manter a saúde. Boa. Né? Aqui no Ocidente, a gente tem o hábito de
fazer coisas erradas, adoecer e depois ir cuidar, né? Então, assim, na medicina chinesa, a gente tem o hábito de manter a saúde, né? Então, com boa alimentação, com prática de respiração, com acupuntura. A gente costuma dizer que para você ter boa saúde, você precisa ter boa alimentação, fazer atividade física e mobilização de energia, né? Isso são coisas constantes. Uma vez por mês é suficiente você fazer uma sessão de acupuntura para ir se organizando, entendeu? Mesmo, por exemplo, eu tô bem, se não tenho nada, se não sinto, de vez em quando, muito raro, uma dor de cabeça, às vezes uma coisa assim para algum, mas não sinto. Eu poderia ir fazer a acupuntura para ficar com um bem-estar melhor, ajuda muito, até porque a gente sabe que a saúde, ela não é só a ausência de doença, né? Ela também envolve bem-estar. E a gente que mora numa capital, né? Que tem uma vida muitas vezes estressante, né? A gente, quando a gente vai dissipando esse estresse, a gente continua bem, né? A gente tem essa continuidade com o bem-estar. Então é importante a gente não esperar aumentar, se agravar para a gente cuidar. Tem um sábio chinês, que é o Lao Tse, que ele diz assim: você ir tratar uma doença depois que ela já está estabelecida no corpo é como você estar com sede e começar a cavar o poço para buscar água, né? Então, a perspectiva é essa. A gente vê muito na China pessoas com muita longevidade, né? Assim, a gente vê aqueles velhinhos em praças fazendo Tai Chi Chuan com 100 anos, né? Isso aí. E a gente vê que a prática de mobilização de energia não vem só através da acupuntura. Pode ser um Tai Chi Chuan, pode ser yoga, pode ser um shiatsu, né? É interessante você falar isso porque, pelo que eu estou percebendo, a medicina chinesa, a terapia chinesa, né, tudo que você falou, eles é a busca para que o ser humano volte para a sua essência, né? Isso assim, mesmo. Para que você tenha... porque o estresse é uma coisa que assim, um estresse do dia a dia não é normal, né? Não é para ser normal. Sim. Você estressa no trabalho, você estressa durante o dia, você é apressado, né? As pessoas vivem apressadas com tudo. Sim. Chove, agora está chovendo em Fortaleza, todo mundo correndo, o trânsito vai pior, é um estresse. E a terapia chinesa, ela vai tentando fazer você voltar para a sua essência. Eu vi um documentário no Netflix, estou assistindo, inclusive, não finalizei, tem várias séries, que é falando sobre os povos que têm mais longevidade, né? Que as pessoas que vivem mais. E o jornalista que está fazendo esse documentário, ele observa que uma das diferenças, assim, aliás, das características em comum desses povos que tem pessoas de mais de 100 anos, e não só mais de 100 anos, mas que vivem bem, né? Que tem uma boa qualidade de vida, porque também não adianta muito você estar com 100 anos em cima de uma cama prostrada, então, mas que conseguem ter atividade, que se movimentam, que ainda estão ativos. Eles têm trabalhos manuais, achei isso interessante. Eles fazem coisas manuais, simples, atividade simples, sabe? Pegar uma água, fazer uma comida ali de forma caseira. Tem um senhor lá que tem 106 anos e ele anda a cavalo e ele cuida do gado, assim. Parece que é o ser humano com a terra e fazendo ali atividades, tem a sua rotina, né? Mas que não dependem muito de tecnologia, ou seja, nenhum desses povos a tecnologia estava inserida. Será que de uma maneira, pois de uma maneira presente, assim, de uma maneira forte. E aí eu acho que vai muito nisso, né? Eu acho que os chineses, eles buscam essa... Crasso, você tocou num ponto fundamental, né? Para essa nossa conversa, né? Que é a base dessa medicina, né? Que é a natureza, a observação da natureza. Né? Na realidade, nem a observação, é a vivência da natureza, né? A medicina tradicional chinesa, ela se baseia muito no taoísmo, né? E no confucionismo, né? Que são... linhas filosóficas que têm
uma vivência com a natureza muito importante, né? A acupuntura, ela nada mais é do que regular a natureza dentro do nosso corpo de acordo com o meio ambiente, né? A gente se baseia muito no Yin e Yang e nos 5 elementos ou 5 movimentos. Então, os 5 elementos da natureza são aqueles que são bem conhecidos, né? Terra, fogo, água, madeira, metal, né? Então, a gente percebe que esses elementos, eles promovem mudanças na natureza, né? Eles são agentes de mudança da natureza. E existe dentro do nosso corpo o ponto fogo, o ponto água, o ponto madeira dentro da gente, né? Então, às vezes você está com um desequilíbrio no elemento madeira ou no elemento água. No elemento água, geralmente são problemas relacionados aos rins, à bexiga, né? Para ser mais didática, né? Dá para fazer uma relação. Então, assim, há milênios, né, os chineses viviam isso, né, em espaços que eles chamavam de escolas família, né? Então, nessas escolas famílias, eles ficavam vivendo de acordo com a natureza, né? Sempre buscando fazer essa relação do corpo com a natureza, né? E passando esse conhecimento através de tradição oral, né? E tem também muitos estudos arqueológicos que tem tudo registrado bonitinho, né? Toda a fundamentação, né? E aí a gente vai perguntando, né? E por que aqui no Brasil a gente não tem a medicina tradicional brasileira, né? Sim. O que seria a medicina tradicional brasileira, né? Seria aquela medicina que vem dos índios, né? Que vem talvez depois de alguma influência africana, né? Só que nós fomos colonizados, né? Então, os indígenas foram muito sufocados, né? Assim, foram colonizados e muita coisa se perdeu, né? Foram muito sufocados, não, foram praticamente expulsos. São ainda hoje, né? Ainda hoje são, mas foi assim uma... Então acaba invasão mesmo. Isso, invasão na cultura, né, na religião, na medicina. Eu acho engraçado você tocar nesse ponto, a gente falando de que o pessoal tem uma diz assim, quando foi que o Brasil foi descoberto? Que Brasil foi descoberto? Que o Brasil foi invadido. Né, a gente cresceu com essa... Não, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Não, ele invadiu, vamos só retificar, né? Ele invadiu o Brasil, tomou as terras, né, de pessoas que já estavam aqui, e tentou colonizar. E outra coisa que eu acho interessante, nos livros de história, eu peguei essa época, eu acredito que hoje não exista mais isso, mas eu peguei essa época, que diziam assim, os índios eram preguiçosos. Pegar isso aí, o português queria, né, fazer com que o índio trabalhasse, ele não, porque ele era muito preguiçoso, diferente do africano, né, que trabalhava mais, mas o índio era preguiçoso. Não, ele não era preguiçoso, ele não queria ser escravizado, ele não queria ser colonizado, ele não queria ser... E o escravo também não estava com essa disposição toda, não, ele era obrigado, né? Era pé, né? Era obrigado. Então, assim, uns absurdos que a gente cresceu. E você tocou aí num ponto muito bom. E engraçado, a gente é tão... A colonização tá tão... enraizada na nossa mente, que quando você falou assim, a medicina tradicional brasileira, qual seria, né? E eu pensando já, meu Deus, o SUS aqui, assim, eu já pensando a nível do Brasil atual, mas não, os índios lá, né, no início, né? A cultura africana também lá no início, então... E é isso, né? Acho que é essa... Sim, inclusive, né, os estudos arqueológicos mostram que tem registro dos índios nas Américas de 14 mil anos, né? Com registros de toda a espécie, né? Falando de saúde, falando da cultura, falando dos astros, né? Então, isso foi muito perdido, né? Sim. Então, o que se faz hoje, né? Assim, o que a Organização Mundial de Saúde sugere é que os grupos de pesquisadores aqui das Américas façam buscas, né, através de pesquisadores que têm uma ética muito grande e um potencial técnico muito grande para resgatar esse conhecimento sem que haja interferência, para que não haja uma nova colonização, né? Sim. Através nesse saber popular de saúde que os indígenas têm e que
muita coisa foi perdida, né? Infelizmente. É isso. Então, assim, então é interessante a acupuntura, o objetivo dela é o bem-estar, né? Isso. É você trazer você para a natureza. Porque eu tenho uma percepção, porque o ser humano ele se acha muito, né? A gente, nós pensamos que, assim, a gente pensa que somos os mais importantes. O gerente da natureza. Não, eu acho uma coisa que eu acho engraçado, rapaz, quando diz assim, não, o homem vai acabar com o planeta. Que da onde como vai acabar com o planeta? É muita prepotência, né? A gente vai acabar com a gente no planeta, mas o planeta não vai acabar. Se você ficar poluindo, se você ficar fazendo... Pode chegar um momento onde, ou numa guerra, ou alguma coisa, que a raça humana seja extinta. Mas o planeta, se nem o meteoro acabou o planeta, e os dinossauros que eram maiores que a gente foram embora, e o planeta ainda está aí. Isso. Maravilhoso esse seu comentário, Crasso, porque isso, você está falando de evolução, né? Eu sou bióloga, então assim, estamos em casa, né? Falando sobre isso. Então, os estudos de evolução mostram justamente isso, né? Que em cada período de história da Terra, né? As eras geológicas, né? Mostram que em cada período desse tem uma espécie que se sobrepõe, né? Então, já existiu a era dos dinossauros, já existiu a era dos mamíferos gigantes, que foi a era do gelo, né? E eles estiveram no topo da cadeia alimentar. A gente pode dizer que atualmente nós estamos no topo da cadeia alimentar, mas é como você está dizendo, antes de a gente existir, né, os seres humanos eles são bebezinhos na história da vida da Terra, né? Então, se a gente continuar do jeito que está, nós mesmos seremos extintos e a Terra continua muito bem, obrigada, como sempre existiu, né? É uma prepotência, a gente tem que entender que nós não somos nem mais e nem menos que a natureza. Nós fazemos parte, né? Nós fazemos parte dessa natureza. Fazemos parte dessa natureza e quando a gente busca isso que a medicina tradicional chinesa busca, né? É você entender essa sua participação na natureza, não a sua hegemonia, não a sua predominância, que não. É o que mostra o antropocentrismo, né? Olha aí. E você falou aí que você que é bióloga, e tem uma frase, dizem que é de Darwin, eu não sei se ela é bem pertinente, mas eu não sei se né? Que na internet tem tanta coisa que a gente não pode confiar muito hoje, mas que diz que na evolução não é o mais forte que sobrevive, mas sim o que mais se adapta às mudanças. Isso, né? É isso mesmo. E aí o ser humano ele tem que entender isso, que a gente tem que se adaptar às mudanças da Terra, da Terra pra gente, não da gente pra Terra. A partir do momento quando a gente começa a ditar essas regras como se a Terra tivesse que se adequar a gente é a carta fora do baralho. Você está certíssimo. Inclusive, isso aí é a base da teoria da evolução, né? Que Charles Darwin realmente descreveu. Sim. Então, ele fala realmente que os mais adaptados sobrevivem, né? Sim. E quando a gente traz isso para a atualidade e associa com esse conhecimento mais tradicional, né? Primeiro, a gente dizia que algumas pessoas tinham algumas doenças que eram... que estavam com aquela doença porque tinha um fator genético que determinava que aquilo acontecesse, né? Então, com o projeto Genoma, a gente viu que muita coisa está relacionada à epigenética. Muitas vezes você nasce com um gene que te predispõe àquilo, mas a partir dos seus hábitos, né, do seu estilo de vida, né, do que você come, você pode desenvolver aquele gene ou pode inibir também. Né? Você pode fazer com que ele não se manifeste através dos seus hábitos de vida, né? E quanto mais conhecimento a gente tem dessas práticas naturais, melhor, porque a gente percebe hoje um abuso da medicalização, né? Demais. Graças, se eu for te perguntar, Renata, qual remédio que você tem aí na sua bolsa? Não tem remédio. Eu não. É porque realmente eu não tomo muito remédio, não. Sempre tem alguém que tem, mas né? Alguém tem. A minha mulher tem. Se eu chegar, qualquer coisa que eu pedir a ela, às vezes eu tô com dor de cabeça, não tem um enxaque, Doflex, dipirona. Isso.
Milhoral não existe mais, né? Lembra que tinha Milhoral? Tinha Quando era Milhoral, pequeno, né? tinha um Milhoral. Hoje acabou-se o Milhoral. Pronto, então Só tem assim, um Pioral hoje. hoje se você tá com insônia, você Tem que toma tomar um medicação. Zolpidem. Se você tá com uma dor muscular ou com dor de cabeça, você toma um Dorflex. Se você tá com ansiedade, você toma um ansiolítico, né? Você tá Com azia, um estomazio. e aí vai, né? Uhum. Não tem fim. E aí a gente esqueceu que a gente pode tratar isso de forma muito eficaz e muito natural, né? Que traz bem-estar de verdade, porque quando você toma um remédio desse, você até alivia com uma certa rapidez, mas depois ele se vinga, né? Claro, não. E eu vou dizer uma coisa. Tem Eu uns efeitos colaterais. procuro não pensar nisso muito, Uhum. porque seria uma coisa assim muito, muito... Eu acho que seria uma crueldade muito grande que podem estar fazendo com a gente. Mas a indústria da farmacêutica, né? A indústria do remédio, ela sobrevive disso, né? Uhum. Então, se existe uma indústria que sobrevive, que precisa que as pessoas tomem remédio para poder lucrar, o que é que ela vai querer? Ela vai querer que você tome mais remédio. Então, assim, eu procuro não pensar nisso, que por trás de tudo isso exista um grupo de pessoas querendo que as pessoas realmente fiquem doentes. Pois vamos pensar sobre isso agora. Não, então, eu acho muita crueldade, se isso existe. Dizem até aí, eu não sei, mas Nós estamos no capitalismo, né, Crasso? Então, assim, não adianta florear muito, não. Porque, assim, a indústria farmacêutica existe e ela está dentro das faculdades, né? Assim, tem as disciplinas de farmacologia, né? Que não só ensinam toda a bioquímica, né? Como também tem essa história da medicação, que é muito importante, né? Sim, Tem, claro. tem salva muitas vidas. Quando eu estou falando aqui, eu não estou falando que remédio é ruim, eu estou falando que o uso abusivo, né, da medicação é muito prejudicial, e a Organização Mundial de Saúde, quando ela fala de implementar as medicinas tradicionais em todos os sistemas de saúde do mundo, é no intuito de trazer na atenção primária, que é a parte mais básica da saúde, né, a prevenção de agravos, né? Então, quando você trabalha a prevenção de agravos, você reduz o tanto de medicação que aquela pessoa vai precisar tomar, que uma doença vai se agravar, que ela vai precisar se hospitalizar e assim por diante. Muitas vezes isso pode ser evitado, né? E a gente sabe que não é, né? Então, a gente sabe também que existia antes o que se chamava de medicina alternativa, né? Esse termo ele não é mais utilizado, né? Ele caiu em desuso, porque era uma forma equivocada de pensar nessas práticas naturais. Quando você fala alternativa, você pressupõe que é uma ou outra, ou a medicina natural, Sim, ou a medicina biomédica, né? Desse modo ocidental. Então, hoje a gente fala que é integrativo e complementar. Boa. Né? Porque não exclui, uma não exclui a outra, né? Uma vem somar a outra e vem agregar e vem contribuir com o bem-estar do paciente de modo geral. Claro, por isso que eu digo que é muita crueldade, porque eles pegam justamente uma necessidade, porque o remédio hoje ele salva vidas. Tem gente que tem pressão alta. Se você toma ali um remédio, melhora a sua pressão, você vai ter mais longevidade. Mas o problema é porque está virando a única saída, né? E aí é como se existisse realmente uma indústria ali por trás, alguma coisa, ó. O certo é você tomar remédio. As pessoas se medicando aí praticamente todo dia e muitas vezes sem necessidade, né? E é bacana esse ponto que a gente está conversando aqui sobre essa não alternativa, mas é como você deu um exemplo muito bom. Eu posso ir aqui para a Praia do Futuro agora, se eu for a pé eu chego, se eu for de bicicleta eu chego, se eu for de carro eu também chego. Qual vai ser o meu mais rápido de eu chegar? Né? Eu acho que é isso que a medicina tradicional chinesa faz. Ela ajuda você em um objetivo que você precisa ter para chegar de uma maneira melhor, né? Mais eficaz nos seus objetivos. E só para complementar, né, isso que você está falando,
a Organização Mundial de Saúde ultimamente implementou no CID-11. Você já ouviu falar na Classificação Internacional de Doenças? Às vezes, quando você vai ao médico ou algum outro profissional de saúde, CID ele lá, bota né? lá o CID, né? Sim. E atualmente no CID-11, ele inseriu um capítulo, que é o capítulo 26, que ele padroniza a medicina complementar integrativa, Olha aí. né? Então, assim, ele trouxe um vocabulário, né, dentro dessas medicinas tradicionais que tem um códigozinho ali que padroniza no mundo inteiro. Boa. Né? Então, assim, é uma forma que facilita a comunicação, que reduz erros, né? E que promove um diálogo muito melhor através dessa medicina integrativa e complementar ao longo do mundo inteiro. Perfeito, Larissa. Já está se encaminhando para o final, mas eu tenho uma dúvida. Se a acupuntura ela tem alguma contraindicação? Tipo, todo mundo está apto a fazer ou tem algum tipo, a pessoa tem uma patologia ou tem alguma condição que impossibilita ou não? Certo. Olha, pessoas que muitas vezes estão muito debilitadas, né? Não é legal que a gente faça, né? Ou então com um quadro de subnutrição muito alto, né? É bom evitar. Mas, assim, de modo geral, a contraindicação é muito pequena mesmo. Muito, né? E dói? Outra dúvida que deve ter, né? Eu nunca fiz, a gente conversando, se você colocar uma agulha, dói, né? Assim, apesar de saber que você coloca nos cantos certos, né? Mas qual é o nível de dor no procedimento? Essa pergunta, ela é um pouco abrangente porque as pessoas têm sensibilidade diferentes, né? Então, assim, isso também pode estar relacionado ao padrão de inflamação do corpo e de estresse daquela pessoa, né? Então, assim, muitos pontos não dói. Às vezes tem uns pontinhos que doem sim. Né? Então, assim, de modo geral, não é para doer muito. Às vezes você sente a agulha ali, mas agora quando você está num nível de estresse, de inflamação muito alto, aí acaba sendo mais doloroso. E quando finaliza, fica algum hematoma, alguma coisa? Ou passa alguma pomada? Como seria? Não passa nenhum produto. Às vezes, uma agulha pode encostar em algum capilarzinho e, sei lá, e ter ali embaixo da pele algum pouquinho de sangue que ficou e pode ficar um pouquinho roxo, mas não é para ficar roxo assim, em vários lugares, não. Um ou outro, raramente acontece. Que nem tem umas massagens, aquelas ventosas, né? Sim, o pessoal coloca que sai com as costas toda roxa. Também é da medicina tradicional chinesa. Tradicional, né? Pronto, que aí sai. Ventosa terapia. Toda rosa, pronto. Pois... Larissa, é isso, vou deixar o seu Instagram, Larissa, para quem quiser lhe seguir, certo? Eu acredito que eu vou pronunciar errado, mas o certo é larissa.javi. É Javi mesmo? Ia ser toda aqui no espanhol, olha. Vai falar Ravi. Pronto. Larissa.javi. Javi, pronto. Larissa.javi. Pronto, esse é o seu Instagram. Perfeito, Larissa. Tem mais algum ponto que você queria abordar antes da gente finalizar? Não, eu acho só que seria importante, né, convidar as pessoas para ter esse olhar mais abrangente relacionado à saúde, ao bem-estar, né, que eu penso que vale super a pena. A gente tem condição de viver bem feliz, sem dor, sem mazelas. Sem mazelas. É a nossa busca, né? É a nossa busca. A gente vive buscando. A gente falou aqui de que o homem ele pode se destruir e agora e fala também naquele documentário como a tecnologia, quando não está inserida, as pessoas até vivem mais, né? E a gente vive nessa busca, parece que é desenfreada e é como se não pudesse retroceder no avanço da tecnologia, né? E eu não sei em que momento da humanidade disseram assim, vocês têm que evoluir tecnologicamente porque é o certo. Eu não sei se está tão certo, não. É como se fosse errado você querer não acompanhar a onda, né? Parece que é errado. Você até trabalhar fica difícil. Se você não ficar antenado nas coisas que estão acontecendo, é como se você estivesse ficando de fora de um mundo que está sendo criado e está afastando a gente da essência nossa, né? Que é viver ali com o pé no chão, com a mão na terra, com a coisa simples que essas pessoas que têm longevidade provam que quando você tem uma vida assim,
você consegue viver mais e viver bem. E a ciência também prova, né? E a ciência atualmente, né? Hoje, como eu te falei, tem a Organização Mundial de Saúde, a Cochrane, você vê artigos com toda a qualidade técnica, né? E a Biblioteca Virtual de Saúde, né? Você vê artigos científicos que mostram a efetividade de várias práticas naturais, né? Com ensaios clínicos, randomizados e tudo isso. Mas é isso, o ser humano, ele vai... Eu sinto muito. A gente vai aprendendo, né? Eu não sei se a gente vai aprendendo, não, sabe? Porque a inteligência artificial, ela tá aprendendo mais que a gente, né? E hoje eu vi um vídeo que fizeram... Aí eu também não sei, é ruim a gente ficar falando algumas coisas que você vê na internet, porque você não sabe exatamente se aquilo é verdade. E hoje em dia não dá mais pra saber. Você vê o vídeo, você vê a pessoa falando, você vê tudo, mas eu não sei nem se aquilo é real. Parece real. Mas eu não acho que é difícil, que a OpenAI, que é a empresa que fez o ChatGPT, eles criaram um robô com inteligência artificial, e o robô está numa mesa e tem alguns objetos e tem uma maçã na mesa. Dentro dos objetos tem uma maçã. Aí o humano pega e pergunta assim, o que é que você vê na mesa? Aí ele fala, maçã, um prato, tal. O que é que eu posso comer? Eu tô com fome, eu queria comer alguma coisa. Aí ele pega a maçã e dá para ele. Aí depois diz assim, esse copo tem que estar no local dele. Aí tem um prateleira lá, ele pega o copo e coloca lá. Como é que eu faço? Ele não pede, ele pergunta como é que eu faço? Esse copo não está no lugar onde era para estar. Aí ele pega o copo e coloca lá. A gente olhando assim é muito amador, né? Uma coisa assim muito simples. É como se você estivesse falando com uma criança. Mas qual o problema? A inteligência artificial, ela aprende de uma forma muito rápida. Então, daqui a 1 ano, esse robô ele já vai estar bem mais evoluído. Daqui a 5 anos, eu não sei nem como é que as coisas vão estar. Daqui a 10 anos, eu não sei. Então, a gente falou dessa questão da evolução, né? De que o homem, tem sempre do topo da cadeia alimentar. Eu acho que o da gente está com os dias contados. Porque a gente mesmo os dinossauros não, veio um meteoro e caiu em cima da Terra e acabou tudo. Mas eu ando até esperançosa, viu, Crasso? Porque a gente percebe também que esse movimento em busca de retroagir um pouco, ele também tem acontecido. Ainda que ele não seja tão a passos largos como o da evolução tecnológica. Não, eu acho que... Né? Mas a gente discordo. Sente essa necessidade. Não, a gente tem sente. A gente tem visto essa epidemia de ansiedade, de depressão, né? Então as pessoas vão ter que dizer assim, eu tenho que olhar para isso aqui e vou precisar retroceder em alguma coisa. O que eu vou eu dizer para você, todo mundo tá percebendo isso. Todo mundo, como você falou, qualquer pessoa que você conversar, todo mundo dizendo, rapaz, está muito acelerado, está muito ansioso, está muito depressivo, tal. Mas as pessoas não estão parando de usar a tecnologia, não estão parando de... Você fala, mas depois a gente está lá olhando o WhatsApp, está lá olhando o Instagram, está lá olhando as redes sociais, está lá consumindo a tecnologia, e a inteligência artificial, em paralelo a isso, apesar dessa vontade da gente retroceder e voltar para uma essência, até eu acho que é até um sentimento instintivo de sobrevivência a gente querer dar uma pausa nisso. Mas, em contrapartida, tem aí um grupo de pessoas muito importantes que estão fazendo a tecnologia avançar de uma maneira muito absurda, muito rápida. Nunca se evoluiu tanto nos últimos 50 anos. Eu até já falei isso aqui, nos últimos 50 anos. Teve mais evolução tecnológica do que nos últimos 500 anos. Então, assim, é uma diferença muito grande. E daqui a 5, 10 anos, eu não sei como é que as coisas vão estar. Talvez a gente esteja cavando a nossa própria cova com essa questão de inteligência artificial. E eu acho uma coisa interessante. Tem o Elon Musk, né, que é aquele cara lá da tecnologia, que é o cara da tecnologia, né, que quer fazer as coisas acontecerem, ele tá querendo levar o homem para Marte, não para. Ele chegou e disse assim, vamos dar uma pausa na inteligência artificial. O Elon Musk disse, vamos devagar, pessoal. Vamos devagar com isso. Aí o Elon Musk, que é o cara que é, né, o cara da tecnologia, pegar e falar, isso alguma coisa não tá certo. E realmente eu não tô achando as coisas muito corretas, não. Mas enfim, eu agradeço muito que a medicina tradicional chinesa busca isso, né? Espero que antes de um papoco maior, a gente entenda que, olha, pessoal, vamos dar uma pausa e vamos voltar para a nossa essência, que é o que a gente precisa realmente. Isso mesmo, e a medicina, voltar para nossa essência. Voltar, né? para a essência. Olhar para ela, né? E a medicina tradicional chinesa ajuda, e a acupuntura também ajuda você. Depois eu vou atrás de saber como é a acupuntura
na prática, né? Vou lá ver, tentar dar buscar uma harmonizada. Uma harmonizada. Essa é a palavra. Pronto. Larissa, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Obrigado mesmo pela nossa conversa. Pelo tempo, né, que você disponibilizou para conversar com a gente. O tempo que é uma coisa tão difícil prazer. hoje, né? Mas muito obrigado mesmo. Que agradeço. Tá bom? Você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós. E até a próxima, se Deus quiser.